Pronto. Vaniele, primeiro de tudo aqui, te agradeço demais aqui você se dispor a contar um pouco aqui da sua história. A primeira coisa que eu lhe pergunto é, você autoriza eu colocar isso nas redes sociais? Sim. Maravilha. Vaniele, conta um pouquinho de como você chegou aqui pra mim. Foi em 2020, foi isso? Ou 2021? Ah, tá até na Foi dúvida em agora. 2019. 2019. 2019. É. E com alguns sintomazinhos bem já bem significativos, né? Conta um pouquinho de como é que era, Sim. como é que era o que você vivia aí com essa história da ATM. Então, eu sempre senti muita dor na mandíbula, né? No meu rosto inteiro, na verdade. Então, toda vez que eu falava muito ou que eu passava o dia inteiro trabalhando, eu sentia bastante uma, um cansaço. Não era uma dor forte, mas era um cansaço extremo no rosto. Era um cansaço que atingia minha bochecha, a cabeça, eu sentia no ouvido, enfim, um cansaço em toda a região do rosto. E isso começou a se intensificar com o tempo, né? Então já tem, assim, eu não tenho como lembrar, né? O tempo que eu sinto, porque eu achava que era uma coisa normal, que era cansaço e tal. Não me atentava que poderia ser algum problema. E aí eu senti esse cansaço e foi piorando, piorando, foi intensificando as dores. Até que em 2019 eu tive uma crise muito forte em que eu não conseguia abrir a boca, né? Eu comecei com a dor no ouvido muito forte, muito intensa. E a cabeça também. Comecei a sentir dor na cabeça, dor no ouvido muito intensa. E aí foi quando eu tive uma crise e travou, né? A minha mandíbula travou. Eu não conseguia mastigar nada e nem conseguia falar direito, né? Então eu ficava com a boca assim, travada, né? Tentei comer, eu lembro muito bem, assim, que foi o que marcou. Eu tentei comer uma banana, por ser mole, né? Eu achei que era tranquilo. E quando eu não consegui mastigar a banana, aí eu entrei em desespero. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada comigo, né? E aí tinha uma pessoa que eu conheci, que é a Luana, que foi ela que me indicou, né? Ela passou por aqui, né? Foi atendida por você, doutor Marcelo. E ela teve esse problema e eu conhecia um pouquinho dos sintomas, né? Porque ela se tornou uma amiga e acabou ficando algumas vezes na minha casa quando eu vinha fazer o tratamento. E eu conhecia um pouquinho dos sintomas dela. E eu achei muito parecido, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei, poxa, Luana falava pra mim que realmente tinha essa trava, né? Ela travava a boca, ela sentia dor no ouvido. Então eu fiquei atenta aos sintomas e aí pesquisei um pouco na internet o que é que poderia ser e aí lembrei do Dr. Marcelo, né, de você. E aí peguei o número com ela e já vim aqui, né? Já falei, não, pode ser, tá, um problema de ATM, eu vou conversar direitinho com ele. E aí foi quando, né, nós conversamos, eu vim aqui a primeira vez, nós conversamos, aí você me examinou e passou alguns exames para que eu fizesse, né? Eu lembro que na época que travou, eu ainda fiquei uma semana sentindo dores muito fortes até vir aqui, né? Mas aí tomei remédios mesmo, por conta própria mesmo, né? Conversando com algumas pessoas, com alguns enfermeiros. Ah, não, toma um anti-inflamatório, né? Toma na verdade, para dor muscular, Sim, sim, um relaxante um muscular. relaxante. Então eu fiquei tomando relaxante muscular, anti-inflamatório. E aí foi diminuindo a dor, diminuindo a dor. E aí foi quando eu vim aqui e fiz os exames. E aí a gente Fechou o conversou. diagnóstico aí. Fechou o diagnóstico. A gente viu que tinha eu lembro bem, né? Acabei que fui verificar agora só para me certificar, que tinha sua articulação tem um ângulo que a gente chama do eixo de crescimento bem alterado, o que faz com que a mandíbula fique mais para trás, cria um certo desconforto, inclusive para dormir, tem um ajuste todo da musculatura, que Isso. termina com um certo grau de apertamento, e que justifica bem essa queixa do cansaço, das dores na face. Né? Não tinha a clássica lesão do disco que prende o côndilo no sentido do movimento e trava. Então, chamou bastante atenção nesse sentido e felizmente a gente entrou em tratamento e aí as coisas começaram a andar. E eu lembro que no último atendimento a gente foi medir a abertura da boca, estava em quase 50 milímetros, uma coisa assim. Foi. Foi bem de travada para uma abertura Uma abertura. extremamente funcional e com as dores basicamente controladas, não é isso? Isso.
após o tratamento, né? Comecei o tratamento, as dores começaram a ficar controladas, né? No início a gente teve que ajustar bastante a placa, né? Que é comum, mas após o uso contínuo da placa, eu comecei a me sentir bem melhor, né? Eu sou professora, então eu tenho que falar muito, né? Eu falo muito, eu converso muito e foi imediato a diminuição das dores, né? Assim, de imediato eu senti que diminuiu bastante o cansaço, né? Facial. E hoje com a placa eu durmo também, acordo bem melhor. Porque tem um detalhe, né, que eu acabei me esquecendo, eu sentia muita dor no ombro, né? Quando eu estou muito estressada, cansada, eu jogo muita tensão para essa região aqui. Então, eu sinto muita dor aqui no pescoço e nos ombros, né? E a gente conversando, né? Eu fiz a ressonância também dessa região. E aí a gente acabou descobrindo que também tinha a ver com o meu problema, né? Que Sim. atenuava, né? Além do estresse e da tensão que eu jogo, né? Uma coisa se juntava com a outra, né? Sim, uma coisa se juntava com a outra. Então acabava atenuando, né? Aumentando, na verdade, aumentando essas dores. Então. Atenuada tá agora. Atenuada está agora. Acabava aumentando. E aí eu senti logo de imediato essa melhora, porque eu dormia muito mal, acordava com muitas dores no ombro, nessa região, né? Um cansaço, não tinha na cervical, não tinha travesseiro que desse jeito. Vamos trocar o travesseiro, né? Algumas pessoas sempre tem as dicas, né, do pessoal. Então, é o travesseiro, é o colchão, né? É falta de exercício, mas nada melhorava. Então, depois da placa, eu senti uma melhora assim muito grande, né? Ainda sinto dores, porque como eu falei, é uma questão de tensão, né? Que eu jogo para essa região. Então, quando eu tô tensa, quando eu dirijo muito, enfim. Até porque tem a sequela, tem as lesões ainda na cervical. Né? A gente consegue minimizar do ponto de funcionamento, mas isso, não zera, né? Não zera. Mas eu senti bastante. Já não é como era antes, né? Não é como era antes. Já diminuiu bastante as dores. E aí estamos aí basicamente de alta, não é isso? Sim. E também a gente teve um prolongamento aí do tratamento porque teve um presente de Deus no meio do caminho. Sim. Em 2021, eu descobri que eu estava grávida, né? E aí o Dr. Marcelo sugeriu que a gente suspendesse por um tempinho. Por um tempo, né? O tratamento, né? Para que não houvesse, né? Nenhuma intercorrência, nada. Até porque a gente tem toda uma parte de metabolismo envolvida aí na história da TM. Sim. E na hora que a gravidez começa, a prioridade do organismo não é a TM, né? Uhum. Então a gente às vezes começa a mexer e a resposta não é do jeito que a gente quer. Às vezes agrava um sintoma e não para por aí. Verdade. Deixa estabilizar os hormônios também, né? E tudo mais. Alterados. Enfim, então, hoje tá tranquila, a gente... Tô tranquila. Então hoje, assim, com a placa, eu não tenho mais crise, eu nunca mais tive crise de travar, né? Nunca mais, desde que a gente começou o tratamento. As dores diminuíram bastante, né? O cansaço, então eu falo o dia todo, dou aula, né? Já não sinto aquele cansaço absurdo. Realmente sinto assim, se for uma coisa muito extrema, né? Se eu abusar muito da minha mandíbula. Mas não tenho sentido mais aquelas dores fortes, né? Então, assim, melhorou muito, é uma qualidade de vida que a gente tem, né? Depois que a gente faz o tratamento, a gente vê, assim, uma qualidade de vida absurda. Maravilha, só posso agradecer, fico feliz, já tá virando uma rotina nas sextas-feiras aqui. Não sei porque no programa para ser sexta-feira, acontece às vezes ser sexta-feira. Dá certo. No teu caso, a gente mudou o procedimento de dia, acabou que caiu meio que uma certa Sim. Programação, né? Verdade. Mas enfim, fico muito grato, hoje é sexta-feira, que dia hoje do mês? Dia 20 de outubro. 20 de outubro de 2023. Isso. Muito bom. Então é isso, muito grato, né? E fico aqui sempre motivado. Até o pessoal fala sextou, porque vai se divertir, vai para as farras, vai para curtir o final de semana. E o sextou da gente é justamente essa sensação de gratidão que eu tenho aqui com vocês aqui. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço também.
E sempre indico o Dr. Marcelo para várias pessoas, né? Quando o pessoal fala que tem os mesmos sintomas que eu falo, oh, não, procura. Olha a minha que pode ser. responsabilidade, né? Porque a pessoa vai querer ter o mesmo resultado que você. É verdade. Obrigada. Ok, valeu.